pouco hoje sobre o associativismo, né, dentro desta nossa grande rede que nós estamos construindo de forma solidária e a muitas mãos, né? Esta rede. Aí a gente aqui para mim saiu. Vamos então fazer os acordos dos microfones desligados, ter cuidado com as câmeras, como é que nós estamos em casa, né? Até porque já também começamos a gravar o nosso encontro. Eu vou começar esse encontro. Vamos aqui, vou tentar conectar aqui um vídeo para vocês, para a gente começar esse nosso encontro. Eu vou pedir aqui apoio, né, aos universitários. Vou mandar aqui, Sayonara, você que está aí, vou mandar o vídeo para você colocar, para a gente iniciar este nosso encontro, né? Nosso encontro, o arquivo não é compatível, então, coisas da tecnologia, vamos ter que fazer por aqui mesmo. Deixa eu ver como é que eu faço. Espera aí, gente. Primeiro, eu estou nervoso, né? Nessa ciranda aqui, cheia de mulheres, né? Então, eu que estou nervoso hoje aqui com vocês. E estou vendo aqui as tecnologias, né, que coloca para nós. Mas a gente vai... Eu vou colocar aqui para vocês 2 músicas, certo? E aí a gente vai depois abrir para cada uma para dizer qual música está em sintonia com esse processo que nós estamos fazendo, tá bom? Eu vou colocar a primeira música, e aí vocês vão dizer se essa música está em sintonia com o nosso processo de capacitação que nós estamos fazendo nesta grande rede. Vou soltar, tá certo? Escutem bem a música. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, não chore por ele. Pronto, dessa música é só esse pedaço. Agora eu vou colocar uma outra música, tá certo? Para a gente fazer uma comparação, qual dessas 2 músicas está em sintonia com nossa capacitação. Vou soltar aqui a outra agora. Vamos lá. Pronto, voltamos. 2 pessoas, só quem levantar a mão primeiro agora, né? As 2 primeiras pessoas que levantar a mãozinha vai dizer qual dessas músicas está em sintonia com esse nosso processo de formação. Vamos lá, vamos ver aqui quem foi que levantou a mão, para a gente perguntar aqui. Os universitários
Consegue ver aí quem levantou a mão primeiro? Zilma, vamos lá, Zilma Santos. Você que levantou a mão, diga aí para nós qual destas duas músicas estão em sintonia com essa nossa capacitação. Zilma Santos, consegue falar? É a ciranda. A da ciranda, por quê? Outra pessoa que levantou a mão, outra pessoa que tem levantado a mão. Sandra, cadê Sandra? Você está aí, Sandra? Boa noite a todos, todas e todes. A da ciranda, porque a ciranda é de todas nós, é de todos nós. Nós somos uma união para fazer a economia solidária bombar dentro desse Rio Grande do Norte e, se brincar, se expandir para todo o Brasil. Essa ciranda ela tem que crescer cada vez mais, certo? Essa é a minha opinião. E começou através desse curso que está vindo para somar. Então, essa ciranda ela vai crescer cada vez mais. Essa é a minha opinião, né? Muito bem. Alguém mais quer falar? Não? Então, enquanto não é a música em si, mas a letra, né? Ela é algo muito individualista, né? Pensa em mim, liga para mim, chora por mim, não liga para ele, né? Então, essa música não está em sintonia com esse processo de construção coletiva que nós estamos fazendo. Já a ciranda de Lia é uma ciranda que convida todos e todas para a roda, né? E é muito simples dançar ciranda, é só segurar mão com mão. Por isso que a ciranda, ela significa, né, para todos nós, essa conexão, essa construção coletiva, essa belíssima rede que vem sendo construída, as muitas mãos, tantas mãos que passaram por aqui já, com tantos temas já tão relevantes, né, que nós estamos trabalhando nessa nossa capacitação. Pois bem, então eu vou aqui estar falando hoje com vocês, né, trocar essa experiência, falar sobre associativismo, né, essa coisa que a gente já pratica no dia a dia. Acredito que muitas de vocês estão já associadas em alguma associação, já está sócia de alguma associação, né? Então, hoje o nosso tema será associativismo. Sayonara, eu consegui mandar para você aí os slides. Você consegue expor, por favor? Pronto, então nós vamos aí nesta grande rede. Olha, durante todo o nosso encontro vai haver mais interações, tá certo? A ideia é que a gente possa estar interagindo nesse nosso encontro, que a gente possa ir trocando experiência. Aqui não estamos, né, pessoas que detêm um saber ou outras que não detêm. Vamos construir junto essa temática sobre o associativismo. Pode ir passando, Sayonara, por favor. Então, gente, o que é uma associação? Né? É uma pergunta simples, que acredito que vocês já sabem responder de forma bem incisiva. Afinal de contas, muitas de vocês já estão em associações, né? Algumas em associações, outras estão em cooperativa, mas é uma forma de se organizar coletivamente. Então, a associação é uma organização formada por um grupo de pessoas que juntam para dirigir, né, para atingir objetivos comuns, né? E aí é sempre bom entender que uma associação ela não tem fins lucrativos, por isso que a gente traz aí, né, que a associação, né, ela não busca fins lucrativos, diferente de uma empresa que visa ganhar dinheiro para os donos. A associação tem como foco promover interesses coletivos, e aí são os mais diversos, esses interesses coletivos.
E aí as associações elas podem ser culturais, sociais, educacionais, esportivas, né? Então, a Associação de Costureira, tem muitas aqui nesta grande roda, nessa grande ciranda que nós estamos, né, construindo aqui de forma coletiva. No caso das mulheres da rede de confecção solidária, né, a associação serve para fortalecer este trabalho coletivo de produção e venda, né, das suas produções, aí especificamente, né, dando aqui um exemplo de roupas, possibilitando que essas mulheres que estão nas associações tenham mais força para negociar, acessar recurso e apoiar uma às outras, né? Então, veja que o grande objetivo deste processo de capacitação, de todo esse processo que vem sendo construído, é numa perspectiva de que esses grupos possam comercializar, né? E aí comercializar para quem? Sobretudo para, né, as organizações vinculadas ao governo. Por isso que a associação ela é diferente de um grupo informal, pois a associação é uma entidade legal, e aí nós vamos ver durante, né, essa nossa noite de encontro aqui, algumas questões que são importantes para o associativismo, que é, né, o estatuto social da organização, ela precisa ter um CNPJ para ser uma organização, porque senão ela é um grupo informal, ela precisa, né, funcionar com transparência, com democracia e com participação coletiva. Esse aí, né, é o grande arcabouço do que é uma associação. No final, ela é uma grande participação coletiva. Pode passar. Então, e aí tem uma pergunta, né? Não precisamos responder agora essa pergunta, mas é para nós refletirmos, né? Por que nos associar? Porque juntas somos mais fortes ao se organizar em associações. Júnior, tem pegador. Ele está com o microfone ligado. Pronto. Então, porque juntas, ou seja, vocês juntas, né, como nós estamos falando para grupo de mulheres, eu vou estar sempre falando aqui, né, no feminino, né, vocês juntas, né, são mais fortes. Ao se organizar em associação, um grupo pode, por exemplo, ter mais acesso a projetos, a políticas públicas e editais de financiamento. Muitos editais estão vinculados aí para as associações, né? Fortalecer a produção e a comercialização dos seus produtos, né? Dividir saberes, experiências e apoio mútuo, isso é muito importante. Quem está em saberes, não há aquela pessoa detentora do saber. Porque Maria é a coordenadora, porque Maria é a presidenta da associação. Então, tudo recai sobre... Não, né? Durante esse nosso diálogo, nesta noite, vamos perceber que é muito importante esse apoio mútuo de todas e todos, né? Lutar por direitos sociais, como saúde, educação, água, terra, moradia, segurança, né? Esse também é um dos objetivos de quando a gente busca fundar uma associação ou entrar numa associação, né? Exigir respeito, conhecimento e visibilidade para suas comunidades e territórios. Então, tem a Associação Comunitária do Sítio São Francisco, por exemplo. Lá as pessoas se organizaram para reivindicar direitos sociais, né? Corte de terra, como por exemplo, quando chega o programa de cisterna, reivindicar cisterna para aquelas famílias que ainda não têm sua cisterna. Eu estou dando um exemplo de uma associação comunitária que é muito o meu campo de trabalho, né? Desde quando eu trabalhei no CEAPAC, hoje trabalhando na Caritas, né? E aí eu estou lembrando agora que eu cometi um pecado, eu não me apresentei, não foi? Já entrei direto nas músicas, né? Então, eu sou José Carlos, eu trabalho na Caritas Diocesana de Caicó,
que tem sido parceira da universidade, da Inicis, da Engenheiros Sem Fronteiras, né, do Conselho Estadual de Economia Popular Solidária, né, nesse processo aí de fortalecimento da rede de confecções. E aí, nesse processo, digamos que um grupo de mulheres querem agora fazer uma associação para trabalhar a produção de lençóis, né? A produção de lençóis. Então, tem todo um processo de como vai ser feita essa associação. Nós vamos ver um pouco disso. É muito importante que a gente, né, possa estar atenado a essas questões próprias de uma associação. São questões simples, mas às vezes burocráticas que a gente precisa, né, que nós precisamos estar atentos nesse processo. Então, a associação nesse aí vem ter, então, os seus princípios do associativismo. Prestem bem atenção nesses princípios. Eles estão conectados também com nossos princípios da economia solidária, muitos desses princípios do associativismo. Por exemplo, a participação democrática. Todas têm voz e vez. As decisões são tomadas de forma coletiva numa associação. Numa associação onde a decisão está centrada num pequeno grupo ou em uma única pessoa, essa associação já está aí com tendência a um fracasso, porque essa pessoa vai ficar sobrecarregada, ela vai cansar, ela vai desanimar na caminhada. Portanto, a associação não pode ser de uma pessoa, a associação é de um grupo. Portanto, a participação deve ser de forma, né, democrática. Depois, o princípio da solidariedade. É muito importante. Uma ajuda a outra nesse processo, né? O sucesso não é um sucesso de uma pessoa, mas é um sucesso coletivo, né? Eu gosto muito da expressão construindo a muitas mãos. É o que essa rede vem sendo feita, né? Como essa rede vem sendo construída. Ela vem sendo construída a muitas mãos. Por isso que, numa associação, o sucesso ela é coletivo, ele não é individual. Não é de José Carlos, mas do grupo, né, que está ali compondo a associação com José Carlos. Depois, gente, a gente tem que ter a autogestão. Isso é muito importante numa associação, né? O grupo cuida da sua própria organização, não depende de um patrão nem de um chefe. Não tem uma pessoa que manda e as outras obedecem. Essa não é um princípio de uma associação, né? Esse aí é um princípio empresarial, onde tem um patrão e tem os funcionários, né? O patrão manda, que nem deveria ser nesse processo, mas é isso que nós vivenciamos, onde o patrão manda e o funcionário obedece. Uma associação não é assim. Por isso que nós dizemos que a associação ela tem como princípio a autogestão. Depois, um ponto muito importante, que é a responsabilidade coletiva. Todas têm direitos e deveres dentro de uma associação. Todas as sócias, né, todas as pessoas que estão dentro, né, daquela associação, ela tem esse princípio de ter a responsabilidade coletiva. A responsabilidade do grupo não é de Maria, mas é de Maria, de Joana, de Fátima, né, de Isabel. Não é, a responsabilidade não é só de José Carlos, mas de todos aqueles que estão na associação, né? Então, é por isso que um dos princípios é a responsabilidade coletiva. Podemos passar para a próxima slide. Então, é importante lembrarmos do seguinte nesse processo. Uma associação não é um puxadinho da casa de ninguém, nem pertence a uma pessoa só. Sabe aquele negócio, eu vou fundar uma associação, a minha associação, eu fundei a associação, eu sou presidente da associação, ninguém efetua na associação. Isso acontece muito? Acontece. Por quê?
Porque a pessoa faz da associação um puxadinho da sua casa, né? Quando alguém quer de tudo sem ouvir o grupo, a associação enfraquece. Para dar certo, é preciso ter algumas questões como a escuta, o diálogo, o respeito, a partilha e também nos compromissos, né? Então, é importante a gente ter ciência que uma associação não é o puxadinho da minha casa, né? Depois, o associação é uma ferramenta poderosa de transformação. Quando nos organizamos com consciência, cuidado e compromisso, conseguimos mudar nossas vidas e também a realidade das nossas comunidades. É um caminho de luta, claro, né? Nada é feito sem luta, né, nos nossos dias, mas também de conquista, de autonomia e dignidade. São tantos compromissos, tantos testemunhos bonitos que nós ouvimos por onde nós passamos, né? Aqui em Caicó tem uma associação, vou dar o exemplo do meu chão, né, que eu conheço um pouco, aonde eu estou pisando, uma associação comunitária rural. E as mulheres conseguiram se organizar, né, com um grupo de mulheres dentro da associação. E aí, um projeto de tecnologias sociais, essas mulheres foram contempladas. E elas pensaram, a gente precisa de mais coisa. Reivindicaram junto ao município um educador físico 2 vezes por semana para fazer atividade física na comunidade. A gestão acatou a reivindicação e hoje, 2 vezes por semana, tem atividade física naquela comunidade com as mulheres que compõem o grupo de mulheres da associação. Então, veja, né, que o processo é coletivo. E aí os benefícios também devem ser de forma coletiva, quando chega os benefícios nas associações. Então, lembrete importante, a associação não é um puxadinho da minha casa, tá certo? Então, eu estou fazendo um pouco dessa introdução, a gente vai já trabalhar também algumas questões obrigatórias que é preciso ter no associativismo, e vocês vão acompanhando comigo aqui, né, nesta noite. Se eu estiver falando rápido, né, vocês abram aí o microfone, opa, vamos mais devagar, né, mas se estiver tranquilo, vamos seguir. Então, vamos para a próxima tela. Características principais da associação. Voluntária. Ninguém é obrigado a participar. A adesão é por vontade própria, né? Então, todas vocês, né, têm se dedicado essas noites, terças e quintas, nessa capacitação. E aí, né, tem sido feito de forma de uma adesão voluntária, e eu quero aproveitar para dar os parabéns a todas vocês, porque à noite reunir mais de 100 mulheres numa reunião virtual não tem sido fácil. Eu tenho entrado depois na gravação e tenho visto, né, que o número de mulheres que têm participado tem variado de 130 a 160 mulheres por noite, né? Então, assim, parabéns, vocês estão de parabéns, né, nesse sentido de manter esta participação. E por isso que é importante também vocês motivarem aquelas que iniciaram, que têm dificuldade de acessar, se ofereçam para ajudar também, né? Maria está com dificuldade de acessar. Maria, vamos lá para casa assistir o curso juntas? Você vai vendo, eu mexendo, vai aprendendo. No outro dia, né, na quinta-feira ou na outra terça-feira, você vai fazer sozinho em sua casa. Veja que o princípio de ajuda mútua também deve estar acontecendo, né? Eu sei que tem muitas de vocês aqui que estão participando de forma coletiva. 2, 3, 4 no mesmo ambiente, né? Então, isso é bom, né? É bonito, vocês estão de parabéns, resistem a essa participação coletiva, né? Aqui no bate-papo, né? No chat, né? Mas no bate-papo, olha aqui, está participando Maria, Josefa, né? Josefina, é importante para a gente, né, também poder acompanhar. Olha só, um outro princípio da associação, ele é sem fins lucrativos. O dinheiro que entra
é usado para pagar despesas das associações, investir nas atividades e beneficiar todas as associadas, nunca para o lucro individual. Então, quem pensa que vai entrar na associação para ter lucro individual está errado. Né? Não é esse o princípio do associativismo, não tem sido esse, né, o princípio. Né? O princípio é de que todas, né, os benefícios que chegam na associação são para todas. E aí, veja, esse próprio curso, né, se fosse de forma presencial, não teria recurso para juntar todas, né, um grupo tão grande de mulheres. E aí, uma forma que se encontrou foi de fazer o curso virtual, né? E, como eu falei, vocês estão de parabéns pela participação. Uma outra característica é a organização formal. A associação precisa ter regras claras, chamadas de estatuto, e seguir uma estrutura de administração, certo? Então, uma associação, nós vamos falar daqui a pouco, né, de um estatuto, o que é que precisa ter no estatuto. A associação, eu vou usar a expressão que a gente usa da Constituição Federal, que dizem que a Constituição Federal é a maior lei do país, né? A carta magna do país. Então, o Estatuto é a maior lei da associação. Nesse documento deve estar dito diversas coisas, nome da associação, endereço, quem deve participar, né? Como a pessoa vai ser sócia, vai trazer várias questões dentro dessa estrutura de uma associação. Depois, uma estrutura normalmente tem uma Assembleia Geral, né? É importante que as associações se reúnam para as Assembleias Gerais. Uma diretoria, que é o grupo responsável pela gestão, e um conselho fiscal que acompanha as contas das associações. Aí alguém pode dizer, um conselho fiscal para acompanhar o quê? Nós não temos na associação, mas você, como sócia, paga uma taxa, né? Muitas das associadas, todo mês, pagam uma taxa de 5, 10 reais. Esse dinheiro vai para um caixa comum. Conta, né, anualmente, para as sócias, quanto entrou e quanto saiu, e o Conselho Fiscal deve dar o seu parecer sobre essa prestação de contas. Mas é tão pouco dinheiro, mas é no pouco que nós vamos nos organizar. É no pouco que nós precisamos nos organizar. Né? Nós estamos aí trabalhando o princípio aí da transparência, de uma boa prestação de conta, que isso é importante. Muito importante. A gente cobra transparência e prestação de conta do governo, do município, do vereador, mas nós, quando estamos em uma associação, também temos esse compromisso e essa responsabilidade. Vamos passar a tela. E aí, gente, vamos lá. Para constituir uma associação, digamos que aqui tem mulheres que não estão em associação ainda. Como é que eu faço para constituir uma associação? Exige alguns passos, né? Alguns passos que devem ser obedecidos e dados nesse processo. Primeiro passo é reunir o grupo fundador. O primeiro passo é juntar as pessoas interessadas em criar essa associação. Né? Essa reunião inicial é importante para conversar sobre os objetivos, o funcionamento e a organização de quem vai participar da associação. Por que isto é importante? Porque a gente cria uma associação das costureiras de Caicó. E aí, João não é costureiro e João é sócio da associação. Ora, se a associação é das costureiras de Caicó, para ser sócio, só pode ser quem é costureira. Então, são essas questões que a gente precisa também estar atento no processo de constituição de uma associação. Quem vai participar dessa constituição? Vamos passar ao segundo. Nós temos o segundo passo, que é a Assembleia de Fundação. Muitos de vocês
devem ter passado por esse processo para quem está em organização, né? Ou seja, o grupo que eu falei, que deveria se reunir para ver quais são os critérios, o objetivo da associação, ela se reúne de forma formal. Nessa reunião deve ser feita duas coisas importantes, sem a qual não haverá legalmente uma constituição, uma associação constituída, fundada, que é aprovar o Estatuto Social, que é o documento que vai definir as regras das associações, e eleger a diretoria e o Conselho Fiscal. Esses dois atos são os dois atos iniciais de uma constituição de uma nova associação, que nós chamamos de fundação da associação. E aí as pessoas que participam desta reunião são consideradas sócios fundadores da associação. Esta reunião deve ser registrada em uma ata, documento escrito que explica tudo o que foi decidido. E esta ata, né, vamos ter um novo passo, podemos passar para o terceiro passo, né, a elaboração do Estatuto Social, né, ou seja, o manual das regras da associação. Deve conter algumas coisas. Essa daqui são regras postas que nós precisamos conter. Inclusive, gente, observar, a minha associação que eu faço parte está cumprindo essas regras? Se ela não está cumprindo essas regras, ela precisa fazer uma reforma estatutária. Por quê? Às vezes, quando nós vamos concorrer a algum edital de algum projeto, chega uma associação, concorreu o edital para comercializar bolo, mas na associação diz que ela comercializa artesanato, por exemplo. Então, tem que estar atento, tem que ter uma sintonia, uma conexão entre aquilo que, de fato, a associação se propôs a ser. Então, o nome da associação, o endereço sede da associação. Ah, não tem endereço, nós não temos um endereço. Pode ser na Casa de Maria, né, por enquanto? Pode, a gente chama isso de sede provisória de uma associação. Pode ser numa casa. Agora, lembrando que ali é apenas um endereço físico que vai constar num documento. Mas tudo da associação deve ser feito de forma coletiva, não Maria, porque acha que a associação está no seu endereço, né, que agora a associação é dela. Não é isso. O recomendado é que veja um prédio, uma estrutura, né, dependendo aí, tem tantos espaços que podem ser cedidos, emprestados para uma associação, mas é importante ter, dentro do Estatuto Social, né, o endereço da sede. Uma outra coisa, né, os objetivos, por exemplo, fortalecer a produção de confecção. Quais são os objetivos? Por que a existência da associação? Isso é um ponto importante, né? Quem pode ser sócio, quais os seus direitos e quais os seus deveres? Deve estar posto no estatuto. Como será organizado a administração da associação? É presidente, secretário, tesoureiro? O presidente, segundo secretário, segundo tesoureiro? Tem o Conselho Fiscal constituído? Então, essas questões podem variar um pouco de associação para associação. Mas, essas questões têm que ter claro dentro do Estatuto da Associação. Estão conseguindo compreender? Se sim, dá um like aí, né, aquele dedinho para cima, só para a gente entender. Isso, muito bem, Adriana. Né, estão compreendendo aí, Ana Lúcia, Maria de Fátima, muito bem. Então, vamos para frente. Que atrás vem gente, né? Depois, não, ainda volta um pouquinho, ainda volta. Como será? Gente, tem associação que não se reúne há 2, 3 anos. Como é que os sócios estão conhecendo a vida dessa associação porque ela não está se reunindo? O que é que essa associação está fazendo? Então, tem que ter lá, dentro do estatuto, como serão essas reuniões. Como a associação presta conta
é importante, né? É mensal, é anual, mas a prestação de conta, eu volto a dizer, mas não gira dinheiro dentro da associação. Mas a associação, ela paga uma taxa. Esse recurso é para manutenção burocrática da associação, que precisa ser prestado conta, né? Que precisa ser prestado conta. Depois, né, regras para saída ou exclusão de sócio. Eu não posso dizer que Maria não é mais sócia da associação simplesmente porque eu não gosto de Maria. Tem que ter regras dentro do estatuto, né? E como a associação pode ser encerrada se necessário, que chama dissolução. Vamos, né, destituir essa associação, vamos fechar a associação. Esse processo deve estar dentro também do estatuto social. Podemos passar. E aí, no quarto passo, é o registro no cartório. Aí, essa peregrinação vai depender de cidade para cidade. Aqui em Caicó, por exemplo, para registrar uma ata, nós vamos umas 5 vezes no cartório. Vai, volta, a menina corrige, tira isso, põe aquilo. Tem cartórios em cidade, não, que é mais prático, chegou, né, registrou essa ata em cartório. Tem um custo, portanto, né, os sócios fundadores devem ratear esse custo entre elas e entre elas, né, porque isso vai ter um custo cartorial de registro das atas. Esse custo cartorial vai variar um pouco de cartório para cartório, tá certo? E depois, né, o quinto passo, não menos importante, é registrar a associação junto à Receita, que aí nós chamamos de CNPJ. A associação agora, né, ela tem uma certidão, certo? Lisandra, tem cartórios que é uma peregrinação mesmo para registrar uma ata. Infelizmente, aqui em Caicó também. Então, o CNPJ é um número que identifica a associação perante o governo. Permite abrir contas bancárias, emitir documentos fiscais e participar de programas governamentais. Então, o CNPJ é para uma associação o que o CPF é para uma pessoa física, né? Então, né, pessoas jurídicas, né, CNPJ, pessoa jurídica, um CNPJ. Para uma pessoa física, um CPF. Então, é importante essa questão. Podemos passar as bases legais de uma associação. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, nesta noite aqui, ela está plenamente, né, em conexão com o Código Civil Brasileiro, especificamente dos artigos 53 ao artigo 61. Né? Os 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 são os artigos do Código Civil Brasileiro que vai falar como deve ser constituída uma associação, né? Como as associações podem ser formadas, direitos e deveres dos associados, como devem funcionar as reuniões e a administração, tudo aquilo que eu já falei há pouco, né? Isso vai estar na base legal, que é o Código Civil Brasileiro. Podemos passar aí para a próxima tela, né? E aí nós trouxemos aqui esses artigos. Não vou ler todos para vocês, porque esse material vai ser colocado no grupo também, né? E durante todo esse processo dessa rede, as associações também terão um apoio, né, para a gente poder acompanhar essa vida jurídica da associação. Constitui-se associações pela união de pessoas que organizem para fins não econômicos, aquilo que eu já falei, né? O artigo 53, uma associação não tem finalidades econômicas, né? Ou seja, gerar lucro. Esse não é um objetivo da associação. Ela pode comercializar? Pode, mas o objetivo não é gerar lucro, certo? E aí tem todas umas questões sobre pena de nulidade. O Estatuto da Associação deverá conter, né? Eu já falei isso para vocês, o nome, a finalidade, a sede,
os requisitos para admissão de sócio, tudo aquilo que eu já falei anteriormente, não foi algo inventado da minha cabeça, certo? É o que está dentro da legislação brasileira, especificamente no Código Civil Brasileiro, no que se trata, desculpa, do capítulo 2 das associações. Podemos passar a próxima tela? E aí, segue as mesmas questões, né? O artigo 55, os associados devem ter iguais direitos. Veja só, não existe ninguém maior do que o outro dentro da associação. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com os direitos dentro da associação, né, são iguais para todas. Não tem esse negócio que Maria tem mais direito do que Josefa. Não tem. Né? Eu não posso ser... não, minha mãe vai ser sócio por mim. Não. A condição de sócio é intransmissível, ou seja, eu não posso transmitir essa categoria de sócio para outra pessoa. Né? O artigo 57, que a forma de exclusão do associado, prestem bem atenção, se a sua associação não tem esses requisitos, precisa fazer uma reforma administrativa, uma reforma estatutária. Certo? Então, prestar bem atenção a essas questões, porque é importante, né, ter dentro do estatuto. Alguns estatutos, não sei se é o caso aqui de alguma associação de vocês, mas se o estatuto for anterior ao ano de 2002, tem muitos estatutos que são, né, ele está totalmente defasado. Tá? E aí a gente vai perceber também que houveram outras legislações, como o Marco Regulatório da Sociedade Civil, que tem algumas questões que devem estar dentro do estatuto. Então, é bom a gente ficar atento aí, para que, de repente, num edital, a gente não possa concorrer, porque o nosso estatuto não está condizente com a legislação. Por isso que é importante. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer seu direito ou função que ele tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos pela forma prevista na lei ou no estatuto. Veja, todos os associados têm o mesmo direito, e um associado não pode impedir o direito de outro associado, né, de exercer seu direito. Não pode. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Código Civil Brasileiro, no capítulo que trata das associações. Pode passar, por favor? Aí, olha, complete privativamente a Assembleia Geral, destituir administradores e alterar estatuto, certo? Só a Assembleia Geral pode destituir os administradores, ou seja, Florentina, né, como presidente, fez um empréstimo para ela em nome da associação. Erradíssimo, não pode ser benefício, uma pessoa não pode ter um benefício próprio usando o CNPJ da associação. Isso é passível de quê? De ser destituída da função de presidente. Florentina pode ser destituída? Pode sim. A mesma Assembleia que a elegeu pode destituí-la da função de presidenta da associação, certo? Mas, para isso, deverá ter uma Assembleia Geral, e esta Assembleia Geral, o formato de como ela acontece, deve estar dito dentro do Estatuto da Associação. Estão compreendendo, gente? Às vezes, na parte virtual, é isso que a gente está falando, né? E a gente não percebe o rosto, se a pessoa está fazendo, se está entendendo, se não está entendendo. Vão dando aqueles like aí, tá certo? E se não estiver entendendo, vocês botam o like de cabecinha para baixo, que a gente volta para perguntar e tirar dúvida, tá bom? Depois, o artigo 60, a convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantindo 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Então, a diretoria não convoca reunião da associação.
E aí todo mundo fica esperando pela presidente para fazer uma reunião. Os associados podem convocar essa reunião? Pode. No mínimo, 1/5 dos associados. Ou seja, alguém redige uma convocação e pega as assinaturas dos sócios. Esta reunião vai ser válida e deverá conter a ata das decisões dessa reunião. Certo? Não é só a presidenta, ou secretário, secretária, a tesoureira que convoca a reunião, não. Se não estiver convocando reunião, 1/5 dos associados pode sim convocar uma reunião, e quem está dizendo isso é o Código Civil Brasileiro. Depois, né, dissolvida a associação, caso a associação deixe de existir, se ela tiver algum patrimônio, vai pagar as contas, certo? E o que sobrar não pode ser dos sócios. Tem que ser destinada a uma outra entidade, né, não econômica, certo? Não econômica, que tenha princípios, objetivos comuns daquela associação que está sendo dissolvida. Né? É uma coisa muito importante que a gente pode ter que prestar atenção. Né? E toda associação é passiva de fiscalização do Ministério Público. Toda associação é passiva de fiscalização do Ministério Público, tá certo? Então, eu trouxe aqui um pouco desses artigos só para a gente entender, né, o quanto é importante essas questões que devem estar contidas no Estatuto da Associação. Ai, meu Deus, e agora? Será que está? Será que não está? Né? Nós vamos depois fazer um grande mutirão com outras pessoas para ajudar as associações a ler, a entender, né, e ver se de fato está ou se não estão, né, dentro dessas regras básicas que é a legislação brasileira. Tá certo, gente? Vamos passar, então, os próximos slides, já quase 1 hora de conversa, as pernas começam a cansar, mas daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica, eu daqui e você daí na sua telinha, na sua casa, vamos fazer uma dinâmica para, certo, espantar os mal-olhados e mexer com o nosso corpo. Aí ainda né, o que está no Código Civil Brasileiro, certo? As cláusulas do Estatuto, né, não existindo no município, no Estado, no Distrito Federal, no território em que a associação tiver sede institucional, desculpa, eu fui ler rápido e me perdi, né? No parágrafo 2º, certo? No Estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição, nas condições indicadas neste artigo, ou seja, lembra que eu falei há pouco, que deve ser débitos, se tiver associação, e o que sobra não é dos sócios, ela deve ser transferida para uma outra associação que tenha objetivos parecidos com a que está sendo dissolvida. A instituição administrativo, o que remanesce do seu patrimônio se deverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal da União. Se você não encontra uma associação parecida com a sobra, né, do patrimônio, deve ir para o Estado, se não houver uma associação. É claro que, na maioria das vezes, as associações, né, não tem, o que tem é despesa, né, não tem recurso, não tem patrimônio, né, uma ou outra que vai ter patrimônio, mas é importante, deve ter essa normativa dentro do Estatuto. E aí, em 2014, surgiu o quê? Surgiu uma nova lei. Leila está levantando a mão porque quer perguntar alguma coisa. É isso? Não? Vamos seguir, então. Em 2014, surgiu uma lei que nós chamamos de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. É importante para quem busca parcerias e convênios com órgãos públicos, pois estabelece regras para esta relação. E veja, um dos objetivos da construção dessa grande rede de confecção no estado do Rio Grande do Norte é de comercializar para o próprio estado, né? E aí, essa relação de comercialização, né, de parceria, vai estar também
dentro do marco regulatório. É uma forma de estabelecer, né? Nós, da Caritas, temos algumas parcerias com órgãos públicos, né? Então, temos aqui um convênio com o município. Antigamente era convênio. Veja que eu, pela força do hábito, falei convênio, né? E hoje, a partir do marco regulatório, não é mais convênio. É um termo de fomento, termo de colaboração, certo? Então, até os nomes, as nomenclaturas, né, mudaram um pouco. Vamos lá, Leila. Vamos permitir ele fazer uma pergunta bem rápido. Abra seu microfone, Leila. Não está conseguindo. Agora sim, vai. Agora sim. No caso da instituição, da associação, ela ser destituída, o prédio que a associação foi recebido como doação. Aí, esse prédio, o que acontece com ele? Ele foi reformado com... como é que chama? Com edital do governo cidadão, né? A associação foi contemplada com edital, aí houve a reforma desse prédio. Aí, no caso da associação ser destituída, como é que fica esse prédio? A associação deverá repassar esse prédio para uma outra associação de mesma finalidade existindo no município. Não existe no município, pode procurar no Estado uma outra associação, de forma que a associação deverá repassar os bens remanescentes para uma outra associação de finalidades iguais, né? Então, se não encontra, no parágrafo 2º, diz, se a gente não encontra essa associação dentro do território, esse bem deve ser doado para o Estado, certo? Para o município, para o Estado ou para a União, de forma que esse bem não pode ficar parado, ele deve ser repassado ou para uma outra organização congênita, né, que é parecida, ou repassado para o Estado, certo? Entendi. Ok? E no caso dela não ter um documento, como é que é feito? Porque Se esse ela não prédio tem foi um documento do prédio. porque esse prédio ele foi recebido de doação, que ele fazia parte da igreja. Aí o padre foi quem, na época, foi quem doou esse prédio para se formar essa associação. Aí ele não tem um documento que conste que seja da associação, entendeu? Essa parte aí é mais complicada ainda. Eu vou dizer por quê. Porque vocês não têm domínio do prédio, certo? Vocês não têm o domínio dele. Então, já que vocês não têm o domínio, alguém tem. Então, esse prédio volta para quem tem o domínio, certo? Então, assim... Entendi. Aí são casos particulares que depois a gente pode tratar de forma particular também, para, né, tá bom? Tá certo. Então, voltamos lá para as nossas slides, né, para as nossas telinhas. Eu digo que é minha cola, né? Eu tenho que estar sempre com essa colinha em mão. Então, os professores, né, ouvindo a expressão cola, né? Então, o marco regulatório de 2014, né, ela traz outras séries de regras dessa relação da associação, de uma associação com o Estado. O formato de contratação é diferente de uma empresa, né, com fins lucrativo, certo? O Estado quer contratar, sei lá, uma associação para produzir doces para merenda escolar. Essa relação do Estado com a associação não é a mesma se o Estado fosse comprar no supermercado. Não é a mesma relação. Essa relação com a associação está, né, no marco civil, no marco regulatório das organizações da sociedade civil. É uma outra legislação que nós devemos nos apropriar, porque é nesta lei que trata das nossas relações democráticas com o Estado. E quando eu estou falando do Estado aqui, eu estou falando do município, do Estado e da União, tá certo? Não é só o Estado do Rio Grande do Norte. Então, as associações devem se apropriar desta lei, que é
do mar da organização da sociedade civil. Ter na associação formalizada e seguir a legislação garante segurança, credibilidade e acesso às oportunidades, como editais de apoio, financiamento. Veja, estou dizendo isso aqui mais de uma vez já, que o objetivo desta rede, da constituição dessa rede, dessa capacitação de vocês, que vocês têm que participar, que eu já até reconheço e parabenizo a todas pela dedicação na participação, é nesse sentido de garantir uma boa relação posteriormente de comercialização com o Estado. E aí a associação precisa estar literalmente em dia. Porque se não tiver em dia, a gente vai falar daqui a pouco das certidões negativas, que é outra coisa importante que deve ter. Vamos passando, então. Tá, vamos agora. Eu vou sugerir fazer uma dinâmica bem rápida, só para a gente mexer o corpo. Eu vou ficar em pé, vocês daí tentam também ficar em pé. Eu vou fazer a primeira vez sozinho e depois vocês fazem, tá bom? Aí nós fazemos juntos. Vou ficar aqui em pé, que eu não vou fazer. Só para mexer o corpo, que a gente fica sentado muito tempo. E aí diz bem assim, olha, estão me ouvindo, O meu pai bem alto, a gente bota as mãos para cima, esticando bem as mãos. Aí vamos lá, a minha mãe baixinha, a gente tenta pegar lá na ponta do pé com as mãos, não é o meu caso, a barriga não permite mais, mas a gente vai até o máximo que dá, tá certo? Aí a gente abre os braços e diz assim, meu irmão fortão, aí abre os braços. E fecha os braços dizendo assim, minha irmã magrinha. E aí fecha os braços. Agora é a melhor parte, preste atenção, é assim, olha. E com essa misturada nasceu essa belezinha. Vamos lá? Agora todo mundo junto, tentando fazer quem pode. Vamos lá. Meu pai bem alto, estica as mãos para mexer o corpo. Isso. Minha mãe baixinha, vamos ver quem consegue ir. Eu já não consegui até o final. Meu irmão grandão, abre os braços. Todo mundo abre os braços. Minha irmã magrinha, aí fecha os braços. A melhor parte agora, eu acho essa a melhor parte. E com essa misturada nasceu essa belezinha. Pronto, é só para a gente mexer com o corpo, E vamos continuar nossa conversa, nosso diálogo aí. Vamos lá, Sayonara, por favor. Isso, muito bem. As obrigações fiscais de uma associação. Veja, todos nós temos obrigações fiscais. Associações, pessoas jurídicas e pessoas físicas, cidadãos, temos obrigações fiscais. Encerrou agora, no dia 30 de maio, o período de declaração de imposto de renda à pessoa física. Ah, eu não declaro, eu não chego ao teto que precisa declarar. Ótimo, certo? Não precisa fazer nenhum processo. Se você não declarou, a Receita vai entender que você não recebe aquele teto que precisa declarar. Mas numa associação é diferente. Mesmo não tendo movimentação financeira, tem que fazer a declaração. Estão entendendo? Mesmo se eu faço a declaração dizendo que eu não tive movimentação financeira nenhuma, eu não vou pagar nada por isso. Nada, não pago nada. Eu só digo para o Estado que não tive movimentação financeira no ano anterior. Mas, se eu não faço, eu vou pagar uma multa de R$500. Só porque não fiz no prazo. Certo? Nós tivemos aqui uma associação que o município destinou uma emenda, um vereador destinou uma emenda parlamentar para a associação, e aí, quando foi pedir a certidão negativa da Receita Federal, INSS, que é uma certidão conjunta, a certidão estava positiva. Aí a pessoa disse, positiva, a gente não movimenta nada, não tinha dinheiro. Fez a declaração? Não fiz a declaração. Vai ficar positiva a sua declaração.
Se você faz, você não paga nada, né? Você tem que procurar um contador para fazer essa declaração, né? Pedir orientação para fazer. Mesmo sem visar lucro, uma associação tem obrigações fiscais que precisam ser cumpridas para manter a legalidade e evitar problemas. Aí, essa associação fazia 3 anos que não fazia a declaração, né, dizendo que não tinha movimento. Foi fazer uma rifa, porque tinha R$ 1.500 para pagar de multa. Se tivesse feito na época, não tinha pago nada. Por isso que é importante a gente ficar, né, nós ficarmos atentos, né, nessas questões. São questões simples, né? Ah, porque não tem movimento. Eu preciso dizer que não teve movimento. A Receita Federal não está lá na associação todo dia para saber se tem movimento ou não. É preciso dizer. E aí isso se diz com uma declaração anual do imposto de renda da pessoa física. Quem faz um contador. Infelizmente, só os contadores podem fazer isso. E aí toda associação tem que ver um contador para acompanhar direitinho essas questões, certo? Cadastro do CNPJ. É obrigatório para a associação poder emitir alguma coisa, tem que ter CNPJ. Ah, meu grupo é informal, quer concorrer a um edital X. Não, grupo informal, se o edital diz só pessoa jurídica, tem que ter um CNPJ. E aí, tem alguém dizendo que não está conseguindo entrar na reunião, matando dois. Vixe, Maria. Né? Então, tá aí, então, alguém dizendo aí. Mas vamos lá. Depois, lembra que eu falei, não entra o dinheiro, entra uma taxa. Essa taxa precisa ter um controle, a emissão de um recibo. Pagou aquela taxa. Nós não temos um recibo, nós temos um livro caixa que diz o dia, né, e o valor que a pessoa. Ótimo, é um registro, mas eu preciso ter um controle mínimo, né? Entra dentro da minha associação. É pouquinho, mas entrou alguma coisa. Eu preciso ter este controle. Né? Como é coisa assim? Não, é uma coisa de organização. É quando você recebe o seu salário, você vai dividi-lo muito bem para pagar as suas contas. Primeiro que é prioridade, água, luz, não sei o que, isso e aquilo. Depois, né, você vai... Se sobrar, você vai tomar um sorvete. Aqui tem um padre, né, que diz assim, depois de tudo, ainda sobra R$1 para tomar uma chamada de cana. Né? Mas tem que estar lá anotado direitinho, né, que tomou a chamada de cana com esse R$1. Eu gastei esse R$1 com o quê? Com a chamada de cana. Né? Então, assim, é importante ter este controle, por menor que seja os valores. Vai movimentar R$100 no ano de contribuição dos sócios. Eu preciso ter a prestação desses R$100. Da entrada, quem pagou, quem não pagou. Até porque, no estatuto, vai dizer em algum canto que os sócios só terão direito se tiver em dia com suas obrigações. E uma das obrigações, se tiver dito no estatuto, né, é pagar a sua mensalidade. Se não está pagando sua mensalidade, não está em dia, portanto, não está... Né, em gozo dos direitos. Por isso que é importante ter esse controle. Ana Maria levantou a mão, eu não sei se nos outros grupos interagia assim, mas vamos lá, Ana Maria, para a senhora levantou a mão ou foi sem querer? Estou achando que foi sem querer. Isso, vamos seguir então, vamos para frente, que atrás vem gente. Então, gente, o recibo é uma coisa importante. Estão acompanhando direitinho essas coisas que eu estou dizendo? Dá para dizer aí nos likes se está conseguindo entender? Isso, muito bem. Porque a gente aqui está do outro lado da telinha, né? Será que a gente está falando, né? Né? Então, aí alguém... Muito bem, obrigado. Vamos lá, vamos passar essa tela agora. Vamos passar para a próxima tela. As declarações fiscais. Lembra que eu falei há pouco? Né? A associação deve apresentar algumas declarações à Receita Federal, como... Declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, mesmo que peça isenção, mesmo que não tenha contribuição, mesmo que não tenha movimentado recurso que seja para declarar, tem que declarar. Se declara, não paga nada. Agora, se não declara, paga multa.
Então, a gente precisa ficar atento para não pagar a multa, né? Para depois a gente não estar fazendo uma rifa para pagar, né, multa para o governo, né? Informações sobre contribuições e pagamentos, outras declarações conforme o porte da associação. Tem associação que não tem pessoas contratadas, então não precisa informar as RAIs, né, o FGTS, então são essas coisas, vai depender muito do porte da associação. Mas essa declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, essa daí é batata para todo mundo, não tem como correr, tem que fazer a declaração, certo? Se faz, não paga nada, memória disso, olha, se faz, não paga nada, se não faz, paga juro, paga um imposto por não ter feito. Aí né, não é nem imposto, mas é uma taxa, né? Paga uma taxa por não ter feito. Então, é importante estar com isso em dia. Depois, isenção fiscal. É possível? É sim. A associação sem fim lucrativo pode conseguir isenções de imposto, né? Desde que cumpram requisitos como não distribuir lucro para os associados. Não pode distribuir lucro para associado, a gente já sabe disso. Então, é um critério que tem que ser observado, né? Usar os recursos exclusivamente nas atividades da associação, certo? Manter a contabilidade em ordem e apresentar documentos quando solicitados. A Cátedra Diocesana de Caicó é uma associação. Nós, aqui da Caritas, somos uma associação sem fim lucrativo, né? Mas nós prestamos assessoria a diversos grupos, e aí nós emitimos nota fiscal de serviço, aquela nota fiscal que é emitida na prefeitura. Nós somos isentos do imposto, né, do ISS. Por quê? Porque nós não dividimos os lucros, nós não temos lucro, né? Tudo que entra dentro da Caritas é utilizado para os projetos sociais da Caritas. Então, é possível ter as isenções? É sim. Inclusive, isenções muito boas, como a cota patronal para quem contrata pessoa. Nós não recolhemos a cota patronal para o governo, porque nós temos o SEBAS, Certificado Beneficiente de Assistência Social. Então, são essas coisas. E aí, já que eu estou falando de SEBAS, eu lembrei que eu não falei nos slides nada sobre isso. Tem alguns conselhos no município que é importante a participação da associação, né? Os municípios, todos os municípios têm Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Solidário. Olha a importância de participar desses conselhos. Conselho Municipal de Assistência Social, outro conselho muito importante para participar. Se a sua associação trabalha com criança e adolescente, certo? Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Trabalha com pessoas idosas, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. É importante ter esses registros desses conselhos, porque isso também favorece a organização. É muito importante. Podemos passar para a próxima tela. Multas e penalidades. Olha aí, aquilo que eu estava falando, né? Descumprimento das obrigações pode gerar multas, bloqueio do CNPJ e até a perda da isenção fiscal. Isso é fundamental estar sempre regularizada. Gente, eu estou falando de associações novas, mas para as associações já existentes, qual é a ata de eleição e posse da diretoria em dia? Toda associação tem que registrar no cartório sua ata de eleição e posse. A gente nós encontramos associações com mandato sem registrar no cartório e quer registrar esse mandato agora. Pode? Não pode, certo? Vai ter que registrar todos os outros de forma retroativa. Que podia ter gasto de forma parcelada. Então, ata da diretoria em dia de eleição e posse. É muito importante. A importância da transparência nas ações da associação. Nós estamos dizendo aqui que uma associação nasce do desejo de um grupo de pessoas de se organizar para alcançar
objetivos comuns. Portanto, quem está numa associação, não sei se vocês já ouviram uma música que diz assim, ado, cada um no seu quadrado, ado, cada um no seu quadrado. Essa música não cabe a gente, né? Porque não é cada um no seu quadrado. A associação não foi fundada para isso, para ficar cada um no seu quadrado. Uma associação nasce do desejo de um grupo de pessoas, né, que se organizam para alcançar objetivos comuns. Portanto, uma associação é um grupo de pessoas. Não é Dona Maria, não é Seu José, não é Pedro, não é Paulo. É um grupo, né, de pessoas, certo? Mas para que essa união dê certo e gere bons frutos, é essencial que haja uma base sólida de confiança, e essa confiança só existe quando há transparência naquilo que é feito na associação. Vamos prestar conta de R$100? Vamos prestar conta de R$100. 10 sócios pagaram sua taxa anual de R$10. Entrada, R$100. Foi feito o que com esses R$100? No mês das mães, fizemos uma festinha para as mães. Gastamos R$30 no refrigerante do lanche. Bota lá, aquisição de refrigerante para lanche do Dia das Mães. Não tem mais 100, só tem 70 agora, né? Precisou pagar a passagem da presidente e ir para uma capacitação em Natal. Pode, porque ela vai representando a associação. Ela não vai se representando. Aí pagou a passagem para a presidente para a reunião. Pode pagar, sim. É a presidente que vai? É, mas ela não vai no nome dela, certo? Ela vai em nome da associação. Por isso que pode pagar a passagem dela ir para Natal para uma reunião importante. Pode sim. Bota lá, passagem para participar da reunião do Fórum Estadual de Economia Solidária. Gastou R$20 e de volta. Põe lá, já não temos mais 100, só temos R$50. Então, o saldo nosso é de R$50. Tonto, todo mundo soube em que foi gasto aquela sua contribuição. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Entre nós, tudo está colocado em comum. Por isso, a importância, né, da prestação de conta, da transparência em uma associação. Estão entendendo, né? Olha aí os likes para eu não me sentir perdido aqui, tá bom? Vamos lá, então, vamos passar a próxima tela. É importante a gente entender. Todo mundo sabe o que é transparência. Sabe, sim, é verdade. Todo mundo sabe. É agir de forma clara, honesta e aberta com todas as pessoas associadas. Esse é, né, o significado máximo de transparência dentro de uma associação. Isso significa prestar conta, mostrar como o dinheiro foi usado, explicar as decisões tomadas, informar sobre as reuniões e atividades e garantir que todas as pessoas tenham acesso às informações da associação, né? Tem certas associações que Deus sabe que não tem nenhuma entre nós aqui, tá certo? Graças a Deus não tem entre nós aqui esse tipo de associação. Que o presidente bota tudo debaixo do braço, assim, sabe? Para onde vai é meu, é minha associação, né? Leva, né? Ainda bota debaixo de um braço e segura com o outro, que é para ninguém chegar perto. Isso não é uma associação, certo? Vamos dizer para essa pessoa que ela está no lugar errado. A associação é tudo em comum, certo? Eu posso ser o responsável por esses documentos? Posso. Né? A nossa associação não tem uma sede, não tem um armário para guardar. Gente, os documentos estão comigo, mas nessa reunião estão aqui, ó, para quem quiser ver, pode pegar, ver, olhar. Isso é o bonito de uma associação. Isso sim acontece, né, provocado aí por uma boa transparência. É importante? Fortalece a confiança entre os membros da associação. Olha, aqui temos um público diverso, né? De diversas religiões, certo? Mas tem um público, né, da religião cristã que, num princípio bíblico, diz, né, se fores fiéis no pouco, serás fiéis no muito.
Então, se eu consigo ser transparente nesse pouquinho que a gente está recebendo, quando a gente estiver comercializando para o governo, né, vendendo aí, sei lá, 100 mil lençóis para o hospital, 50 toalhas para o outro hospital, que beleza, a transparência vai ser muito bonita, muito linda, porque se eu sou fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito, certo? Por isso essa importância, tá? Da gente entender a importância da transparência, né? Quando todos sabem o que está acontecendo, ninguém desconfia, ninguém se sente excluído e o grupo caminha unido. Todos tinham tudo em comum. Que beleza. Anda aí, mais uma tela. Exato. Quem é fiel no pouco será muito bem. Então, gente, agora, lembra que eu falei que a associação não é um puxadinho da minha cara? Bota uma xícara de café na mesa, põe os biscoitos creme crack e vai comer, e vai fofocar, vai conversar, vai ser o quê? Mas não é um puxadinho da minha casa. Portanto, evitar conflito. Gente, maldito do reino que se divide contra ele mesmo. Tem associação que o povo vive mais de brigar do que chegar ao consenso do bom. Então, numa associação onde falta informação, abre espaço para os boatos, os disse-me-disse, os fake news da vida. Né? Os fake news. A transparência é um antídoto contra isso. É um remédio importantíssimo contra isso. É a transparência. Garantir a legalidade e a boa reputação da associação. Que coisa bonita quando alguém diz, poxa, aquela associação é tão esforçada, que coisa linda, as mulheres ali são mulheres guerreiras, que se reúnem todos os meses. Que coisa bonita quando a gente é reconhecido por nossas boas práticas. Mas a gente sabe como é feito também, dizer, visto que a associação não passe nem lá perto. Alguma de vocês já deve ter escutado isso. Né? Isso se dá por quê? Porque as boas práticas não estão acontecendo naquela associação. É importante. Facilitar o acesso a projetos e recursos. Certo? Uma vez eu fui chamada numa associação porque a associação estava comercializando para o PENAI, né? O Programa de Aquisição de Alimentos. E aí havia dúvidas, né, sobre os valores dos produtos, né, e quanto cada mulher iria receber. E essa dúvida era uma coisa muito simples de ser sanada. Sabe onde é que estava? Na proposta que apresentou a Conab. Vocês têm acesso a essa proposta? Não. Pronto, o conflito foi armado por falta de acesso a um documento. Traz aí esse bendito documento. Maria vai fornecer X bolo, vai receber tanto. Pedro vai fornecer coentro, cebolinha, não sei o que. Está tudo aqui, gente. Agora, se botar debaixo do braço, né, se a pessoa tivesse o vaqueiro, já sabe, né, vai ficar até fedendo o livro. Né? Então, não dá para a gente fazer isso, não. Tem que só socializar, facilitar o acesso aos projetos e recursos. É importante para uma associação. Desculpa aí se alguém está dizendo que eu estou dizendo besteira, mas é importante isso, viu? A gente precisa estar bem organizado. Vamos lá, promover a participação e a democracia interna. Sabe aquela história do pau que bate em Chico, bate em Francisco? A gente fica cobrando a participação, a democracia lá na Assembleia Legislativa. A gente fica cobrando lá na Câmara de Vereadores, mas na nossa associação ninguém diz nada, sabe? Está ali, ninguém pode questionar, ninguém pode dizer nada. Cadê a participação e a democratização interna dessa associação? A democracia é importante quando todo mundo sabe o que está acontecendo, se sente parte da coisa. Quando eu não sei, eu não me sinto parte, não me sinto corresponsável, porque eu não sei do que está acontecendo. Isso estimula mais ainda
as mulheres a participarem quando elas sabem do que está acontecendo realmente na sua associação. Tem informações burocráticas? Tem, nem todo mundo vai entender, é verdade. Hoje mesmo eu estava numa reunião e disse, olha, vamos construir uma cisterna na escola. Aí o secretário perguntou, quantos metros quadrados vai ter? Olha, senhor secretário, não é minha área, não sei não. Mas eu vou perguntar a alguém que sabe e vou trazer para o senhor essa informação. Estou dizendo o que com isso? Que eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso conhecer o que está acontecendo. Para que na hora sair as fofocas aí, né? Pronto. Depois que uma fofoca sai, para desfazer, minha filha, é um bicho de 7 cabeças. Certo? Olha, eu não sou muito acadêmico, não, tá? Não sei se está dando certo essas minhas falas, essas minhas loucuras, mas vamos para frente, né? Vou contar aqui uma história bem rapidinho para vocês, né? Um dia, uma mulher foi a um líder religioso e disse, olha, eu tenho um pecado muito grande. Aí o líder religioso disse, qual, minha filha? Aí disse, olha, eu falo muito da vida alheia. Aí disse, é muito simples, você vai para casa agora, amanhã traga uma galinha despenada até mim. Né? Aí a pessoa disse, essa pessoa é muito esperta, já quer a galinha despenada. E aí saiu de casa despenando a galinha, né? Até chegar lá no templo lá desse líder religioso. Aí o líder religioso disse, agora a sua missão para sanar as suas fofocas é voltar juntando pena por pena. Você é louco? Como é que eu vou juntar pena por pena? O vento já levou, eu não sei nem onde. Pronto, é isso que acontece com a fofoca. Quando você conta uma fofoca, né, um fake news, sai espalhando coisas que não deve, você não consegue juntar mais. O grupo fica dividido, a associação vai por água abaixo, gente. Prestemos atenção às coisas, né? Para que seja tudo claro entre nós. Eu posso até não concordar com o que você tem para me dizer, mas eu vou respeitar seu direito de dizer até o fim. E quando sair dali, a minha divergência não é pessoal. Ela não votou comigo, não gosto mais dela. Não, não é isso não. Né? A divergência é de pensamento, é de compreensão. Mas o fruto não é para mim só, é para o grupo como um todo. Por isso a importância aí do associativismo, né? Eu estou juntando aqui um pouco da burocracia que precisa de ação, tá certo? E aí vamos mais para frente, vamos lá, tem mais aí ainda. Como praticar a transparência da associação? Isso aqui é um antídoto, um remédio eficaz. Realizar as assembleias com frequência, registrar tudo em ata. Uma associação que não se reúne, oxente! Como é que as pessoas decidem se não se reúnem? Tem que se reunir. E tem que estar numa ata, escrito o que aconteceu, bonitinho, todo mundo assinando. Ah, amanhã eu não sabia disso. Como você não sabia? Você estava na reunião e assinou a ata, está aqui a sua assinatura. Você pode não ter concordado, mas você sabia. Por isso a importância desses registros, né, de uma associação nas atas de reunião. Apresentar relatórios financeiros simples e compreensíveis. Lembra aquela história dos R$100? R$30 foi para os refrigerantes, para o Dia das Mães, e R$20 para a coordenadora e para a reunião do Fórum Estadual de Economia Solidária em Natal. Tão simples, gente. Recebemos R$100 de 10 sócios, cada um pagou R$10. R$100 o total. Nós usamos R$50. 30 nós compramos refrigerante do Dia das Mães, né? E 20 pagamos a passagem. Estamos aqui com caixa com R$50. Que beleza, não teve burocracia para dizer isso, né? É preciso dizer para o outro saber bonitinho. Depois, gente, divulgar as decisões tomadas pela diretoria. A diretoria, ela é eleita para representar o coletivo. Ah, eu sou o presidente agora,
tudo é comigo, eu que resolvo tudo, sou eu que pago, sou eu que recebo, né? Tudo é comigo. Ninguém precisa mais saber de nada. Esse presidente precisa ser, né, destituído. Esse presidente não está sabendo qual é a sua função, né? Ele precisa saber qual é a sua função, tá certo? Divulgar as decisões tomadas na diretoria, prestar conta dos recursos recebidos, né, e como foram aplicados, já falei há pouco, né, partilhar alguns documentos, gente. O estatuto, se eu sou sócio de uma associação e não conheço esse estatuto da associação que eu sou sócio, meu Deus do céu, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Eu preciso conhecer. Sabe aquela história do se apaixonar? Você viu a pessoa pela primeira vez e se apaixonou? Por quê? Porque você foi conhecer aquela pessoa, né? Comer 1 quilo de sal com ela. Numa associação, é ler o estatuto, quais são os deveres, os direitos que eu tenho, como é que isso acontece. E a associação precisa também ter um regimento interno. É muito importante ter um regimento interno numa associação, certo? Importantíssimo. E compartilhar esses documentos com os sócios. Estimulando todos as associadas que elas façam perguntas, tirem suas dúvidas. Por que nós compramos R$30 de refrigerante se a gente podia ter pego as frutas aqui no quintal, ter feito um suco muito mais saudável do que refrigerante? Mas na hora ninguém deu a opinião disso. Gastamos dinheiro com refrigerante, tendo fruta nos nossos quintais para fazer suco. Por quê? Porque nós não ouvimos os outros. Nós não perguntamos a opinião dos outros. Achamos que porque somos diretores, sabemos de tudo. E às vezes nós não sabemos de nada. É preciso compartilhar o conhecimento e o saber. Eu não sou obrigado a saber, mas eu preciso pesquisar, né? Ninguém nasce sabendo das coisas. Aprende no dia a dia. É no dia a dia que aprende. Vamos lá. Evitar decisões de portas fechadas. Gente, decisão de portas fechadas não resolve as coisas, né? Não resolve. As decisões de uma associação devem ser de portas escancaradas e não abertas. Sabe? As decisões, salvo em questões sigilosas, né? Vai ter questões, pode, um sócio está sendo acusado de bater, né, no filho. Sei lá, um exemplo, né? Uma associação que tem homens e está batendo na mulher, esse homem. A gente precisa tomar uma decisão. A gente vai deixar esse homem bater nessa mulher? Mas a gente não pode rasgar isso em tudo que é canto. Então, vamos convocar uma reunião só para este fim, para tratar só deste assunto, e esse assunto passa a ser sigiloso na associação. Pode sim, viu? Agora, as decisões comuns, não. Escancare a porta da sua associação, para que as pessoas lhe conheçam. Saiba o serviço que vocês prestam na comunidade. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. A gente precisa, né, tá aí. Então, evitar as decisões de portas fechadas. Não serve de nada as decisões de portas fechadas. Vamos passando aí, que o tempo voa, né? E aí, alguns lembretes. É importante lembrar de algumas coisas. A associação não é de uma só pessoa. Nem deve ser comandada por quem sabe mais ou manda melhor. O associativismo verdadeiro, coletivo, transparente e democrático. Quem se cala perde o direito de questionar. E quem age escondido fere o espírito da solidariedade. Numa associação, nada deve ser às escondido, tudo às claras, bem visível, para que todos possam ver. Né? Então, são documentos essenciais. O regimento interno, ter alguém da contabilidade que possa fazer a declaração anual, é uma só, simples, a gente faz, né? Não vai pagar
a multa por não ter feito para o Estado. As atas devem estar registradas num livro bonitinho. Não adianta. Você, a ata de hoje você fez nesse papel aqui, a da manhã nesse outro papel, você bota cada um num canto e depois você não sabe juntar. Não, tudo bonitinho, organizadozinho, certo? Compra uma pasta de papelão, vai colocando os documentos. As certidões negativas devem estar da Receita Federal, junto da Receita Estadual, da Receita do município. A estadual, o FGTS, a trabalhista e a municipal, essa vocês não precisam se preocupar se vocês não têm pessoas contratadas, não precisa se preocupar. De fato, não tem um documento para fazer anualmente. Mas a da Receita Federal tem sim, certo? E vocês precisam fazer. Augusta Santos levantou a mão. Vamos lá, dona Augusta. Um minutinho para a senhora também se pronunciar. Foi Augusta? Ou foi erro? Foi eu. Estou aqui. Pois fala que eu te escuto. Eu preciso tirar uma dúvida. O que é o QSA? O QSA no CNPJ, Isso. o QSA é a relação dos diretores da associação registrada na Receita Federal. Certo. E, no caso, esses nomes estando lá, pode-se tirar os nomes? É só uma dúvida. Ou ela pode permanecer lá e não ter nenhum problema? Não. Os nomes. Para cada assembleia, esses nomes mudam. Quando há uma assembleia eletiva, precisa informar a Receita e as pessoas que estão lá são modificadas. Não são pessoas perpétuas, não, viu? Elas se modificam a cada mudança na eleição e posto de diretoria. Compreende. Só mais uma dúvida. No caso específico da nossa associação, tem nome de outras pessoas. A gente vai pagar alguma multa ou algo assim por não ter tirado o nome das pessoas? Não paga multa, não. Isso é uma coisa, é um procedimento simples, o contador vai saber orientar bem bonitinho. Eles preenchem um documento, tá certo? E manda até por e-mail hoje e troca os nomes que estavam lá pelos nomes novos. Isso aí não gera multa, não, tá certo? Ok, obrigada. De nada, estamos aqui para isso, tá vendo? Vamos lá. Vamos seguindo. Então, gente, transparência não é um luxo. Transparência é uma obrigação de quem quer caminhar com responsabilidades e conquistar respeito e apoio para transformar a realidade da sua comunidade. As coisas são feitas, né, de formas claras, visíveis. Por isso, a universidade, né, está de parabéns quando pensou esse curso, quando chamou os parceiros, quando visitou vocês, né? Se apeguem a esse processo, não deixe isso passar, né, em vão, não. Que esse processo, o grande feito deles seja deixar esses grupos preparados, produzindo e comercializando. Esse deve ser o grande feito. Por isso, vocês estão de parabéns, né, participando todas as noites aqui, não faltando, prestando atenção, estão de parabéns. Vamos para frente, vamos lá, ainda tem mais slide aí. Isso, dicas para manter a associação regularizada, certo? Manter uma associação regularizada, funcionando bem, não depende apenas de uma pessoa, mas de um trabalho conjunto, do comprometimento de todos os associados, para que este grupo cresça forte, né? Ele deve ser unido. Triste do governo que se divide contra ele mesmo. Ficar brigando dentro de casa, sabe? Não dá certo. Certo? Então, manter sempre esse trabalho unido. Sempre o trabalho unido. É fundamental cuidar de vários aspectos importantes. Veja algumas. A associação não é minha casa, nem meu puxadinho de uma pessoa. Já falei isso para vocês, né? Por que você tem dito tanto isto nessa noite? Porque, às vezes, né, nem é por maldade, mas é porque a gente quer zelar tanto que faz da associação um puxadinho na nossa casa.
né? Ah, tudo é lá em casa, lá em casa, lá em casa, minha casa, né? A associação vai... Não, tem que ter cuidado. Muitas vezes, em grupos pequenos, pode acontecer que uma pessoa queira controlar tudo. Mas isso só acontece se nós deixarmos. Se nós não deixarmos, epa, traga esse negócio para cá, vamos dividir essas coisas, essa responsabilidade, né? Então, por isso que é importante. A associação não é minha casa, nem é o puxadinho de uma casa, tá certo? Vamos lá. Qual dica mais nós temos aí? A associação deve ser gerida de forma democrática e transparente. Nós já falamos sobre isso nessa noite também. Muitas vezes já falamos de transparência, né? Todas as associações têm o direito de opinar. Todos os associados têm direito de opinar. Todos, todos, todos. Né? As reuniões são espaço de diálogo, com registro em ata. Não deixe de registrar a reunião. Olha, registre em ata o que foi decidido naquele grupo. Porque fica perpétua para a história, a associação se reuniu para aquele fim, mas também para respaldar todo mundo, né? Pegar a assinatura da pessoa na ata é importante. A diretoria e conselho fiscal sejam eleitos periodicamente. Não deixe pessoas se perpetuarem na associação, como presidente, como tesoureiro, como secretário. A rotatividade é muito salutar para uma associação. Ah, ninguém quer. Olha, esse discurso que ninguém quer me deixa de orelha em pé. Às vezes não é que as pessoas não queiram, é eu que não quero soltar. Né? Então, a gente precisa mudar, né, essa história. Ora, se ninguém quer, o trabalho que nós vamos fazer não vem ninguém a querer também. Né? É importante, viu? A gente ter cuidado. O dinheiro e os recursos sejam administrados, né, com responsabilidade. Assim, isso eu já falei também. Né? Assim, ganha credibilidade e evita conflitos internos que podem acabar destruindo a associação. Pode passar. A importância, né, uma associação organizada sempre regularizada. Não basta só fundar a associação. Tem que observar o que está dito no regimento, atualizar as eleições, registrar as atas em cartório. É importantíssimo. Olha só, na última reunião do Conselho Estadual de Economia Solidária, a grande discussão era sobre aquela taxa de isenção dos empreendimentos econômicos solidários pelos cartórios. Tem município fornecendo a isenção, mas tem município que não está fornecendo. Mas sabe por quê? Porque lá na lei diz uma série de documentos que a associação não está cumprindo. A associação não presta conta, não tem ata de eleição e posse, a associação... Não... Aí, na lei diz que tem que ter tudo isso em dia. Aí eu quero ter um direito sem estar cumprindo o que está dito na lei. O cartório não vai dar. Não vai dar, não. Certo? Então, é importante estar tudo em dias, legalizado, bonitinho. Aí a associação vai dizer, olha, eles pediram a prestação de conta. Eu posso dar? Você deve dar a prestação de conta. O documento deve estar bonito, organizado. É uma informação pública que você deve fornecer. A lei diz que você deve estar com a prestação de contas em dias. Né? Fortalece a união, né? Para enfrentar as dificuldades, constitui um espaço seguro para partilhas de experiência, uma associação fortalecida, todo mundo vai reconhecer. Todo mundo reconhece uma associação fortalecida. Vamos passando, porque o tempo está, né, passando aí. Cumprir as obrigações fiscais é fundamental. Eu já falei, mas eu vou reforçar. Manter o estatuto registrado e atualizado. Vamos ver se esse estatuto está atualizado. A professora Helena está aqui, né? A gente ficou depois de ver entre nós como é que a gente vai ajudar as associações a verificar essas questões, né? Depois, realizar assembleias regulares com a participação dos associados, prestar conta com transparência, entregar as declarações fiscais e manter o CNPJ ativo, cumprir regras sobre o uso dos recursos e distribuição dos resultados.
Isso é um dia a dia de uma associação. Eu tentei trazer para vocês aqui nesta noite, de forma muito clara, né? Sem muito arrudeio, como diz o nosso ditado, certo? Mas essas organizações é essencial a gente ter em dia para poder estar compatível para concorrer. Vejam só, eu vou dizer aqui um segredo para vocês. Vocês não contem para ninguém esse segredo, tá certo? Os grandes empresários estão torcendo para isso dar errado. Sabe por quê? Porque se esse processo que a universidade está fazendo, a FUNPEC, né, a Caritas, o Conselho, o Fórum der errado, só ganham os grandes empresários. Por isso que nós não podemos dar chance para que isso dê errado. Nós temos que mostrar que nós estamos organizados, capazes e querendo participar desse processo. Agora, para querer, tem que estar organizado. E aí, se alguém quer se organizar, se alguém não está organizado, essa é a hora. A universidade está oferecendo essa capacitação para vocês. Que beleza que se todas as associações tivessem a oportunidade que as senhoras estão tendo todas as terças e quintas à noite, né, o Rio Grande do Norte seria bastante fortalecido com o associativismo capaz de transformar esse estado. Vamos lá, né? Já contei o segredo, não conto para ninguém não, tá certo? Esse segredo aí. Tá muita gente aí, os grandes, torcendo para dar errado. Quando a associação é reconhecida legalmente e funciona com a participação de todas, ela deixa de ser um grupo informal para se tornar uma força comunitária capaz de mudar realidades. Essas realidades precisam ser mudadas. O associativismo tem a sua contribuição. Tem as mãos das senhoras, todas e todas. Por isso, tão importante estar organizado, né, no associativismo. Eu acho que esse é o último, não é isso, Sayonara? Se não me engano. Essas obrigações eu já falei, né, porque paga multa, né, a responsabilidade das reuniões, dos estatutos, são reforços só para a gente entender melhor todas essas questões, tá certo? A gente precisa compreender bem, né, tudo isso para que tudo saia dentro dos conformes, como diz, né, o ditado, né? Para que a gente, de fato, saia desse processo fortalecidas, todas fortalecidas, preparadas e querendo vender para as compras governamentais, né? Esse é o grande objetivo. Parabéns para vocês todas, né, por essas noites tão dedicadas. Tinha um momento de fala, não é, Fernanda? Nosso tempo já está bem, mas a gente vai abrir as falas bem rapidinho. O Fernando tinha falado com 3 associações para dar um pequeno testemunho. Fala só um pouco, as 3 pessoas. Fernanda está aí ainda? Fernanda, pode ajudar? Tô aqui, Zé Carlos. Pronto. Então eu vou chamar as meninas, né? A gente encerra geralmente a nossa aula aqui às 9 horas, então a gente ainda tem uns 7 minutos aí, então eu tinha pedido para as meninas falarem uns 5. Aí elas tentam falar uns 3 minutos cada uma para dar tempo elas falarem, né? Aí a gente convidou aqui, né? Primeiro eu vou convidar a Maria Dantas, da rede. A gente poder deixar as palavras. A gente deixaria. Pode falar. A gente deixaria as palavras para quinta-feira, que não seria tão corrido, e a gente poderia abrir aqui para uma ou outra fazer alguma pergunta. Eu acho que pode ser assim. Será que dava certo, gente? Maria Dantas, Mirelle, Denise. Dá certo sim, Fernanda. Na quinta-feira, para mim, como já está estourando o tempo, seria uma coisa muito, muito atropelada. E a gente deixa para quinta-feira. Pronto, Maria Dantas. A Mirelle que não pode quinta, né, Mirelle? Isso, mas eu falaria de forma bem sucinta, bem rápido, e as meninas ficariam para quinta, então, se preferissem. Pode ser assim, Zé Carlos? Mirelle fala? Pode sim. Mirelle fala e as outras meninas, a gente começa quinta-feira com a fala delas, tá certo? Pronto. Então, vamos convidar a Mirelle, que é da Associação Francisca Margarida, do assentamento Canafístula, lá de Pureza, para falar um pouco, né, aqui da experiência dela, do grupo dela, com tudo isso que o Zé Carlos trouxe hoje aqui para a gente, tá bom?
Pode falar, Mirélia. Boa noite a todas, né? E a José Carlos também, que está aqui com a gente. Quando eu passei a ficar à frente da associação, a gente enfrentou uma situação, como ele falou, por não ter sido prestado conta em um dos anos, foi em 2012, a gente teve que pagar uma multa por não ter sido prestado conta. E na questão da prestação de conta, que a gente é isento, né? Mas a gente paga a questão do contador. O que a gente paga é o serviço de contabilidade, e a gente tem um contador, graças a Deus, de confiança. A comarca, que a nossa ata é registrada em Ceará-Mirim, e no caso, a gente paga todo ano, anualmente, a gente paga o serviço de contabilidade para fazer as nossas declarações. A associação não rende, não tem, né, conta bancária, não rende nenhum valor, então a gente paga as declarações mais simples. Porém, se a associação tiver conta bancária, aí as declarações aumentam. Quando a gente recebeu o projeto do Governo Cidadão, a gente teve esse valor, né, porque teve que pagar todas as declarações, porque tinha um valor na conta da associação. Então, ao terminar o projeto, a gente prestou conta de tudo. Na época tinha R$ 2 na conta, a gente devolveu, prestou conta, e daí em diante a gente diminuiu o tanto de declaração que a gente tinha que fazer, né? Voltou a estar inativa no sentido de conta bancária. E a única coisa que a gente tem que fazer é todo ano, sem que chova que faça sol, fazer a declaração para não pagar multa, né? Então, a gente tenta se manter em dias. E na questão da ata, como ele bem falou, quando a gente deixa passar alguns anos, como aconteceu isso pelo número de pessoas muito pequeno na associação e não tinha quem ficasse à frente. Quando você deixa de fazer, o nosso estatuto é 2 anos. Quando você deixa passar disso sem fazer, quando você vai fazer, você tem que fazer 2 atas. Registrar a ata de presidência e fazer ata de justificativa, explicando por que passou todo esse tempo sem fazer, né? E isso gera um valor muito mais alto do que o inicial, que seria em torno de R$ 500 para a verba ata, mas com as 2 atas chega a quase R$ 900 para fazer isso, porque são 2 atas, a de justificativa e a ata normal de presidência. Então, é essa a dificuldade que a gente tem, né? Quando vai renovar, pela questão do valor, que é muito alto, mas, graças a Deus, quanto a declaração do imposto de renda, não. A gente não tem dificuldade, né? Então, era essa a minha fala. Olha aí, Mirelle, você já pode ver a possibilidade da isenção a partir da lei que tem, entendeu? A gente depois, né, podemos até dar algumas orientações, se for o caso, tá certo? Augusta Santos levantou a mão. Dona Augusta, a senhora quer falar? Desculpa, eu acho que eu bati sem querer. Sem querer. Vou. Ana Cláudia também levantou a mão. Ana Cláudia? A minha tá levantada, gente, mas eu quero dizer assim, que essa reunião, ou esse encontro nosso, ele foi muito produtivo, sabe? Deu para tirar, assim, até algumas dúvidas que eu tinha, porque tudo que você falou, Carlos, em alguns momentos eu até ri, mas é a nossa realidade. E palavras que você falou é o que eu sempre costumo focar e levar aqui para a associação que eu participo. Afinal, eu estou voltando agora e ouvir o que eu ouvi hoje só intensificou mais o que eu já vinha falando, né, para a minha turma aqui da associação, a questão da transparência, a questão de a gente estar sempre ali unido, que uma andorinha só não faz verão, e que quando nós temos o mesmo objetivo, o mesmo propósito para a comunidade, a gente sim consegue fazer coisas incríveis. Então, assim, esse momento aqui, para mim, ele foi único. Realmente já tirou muitas dúvidas. Pessoas que fazem parte da mesma associação que eu está presente. E o conselho que eu dou é que, a partir de agora, né,
que se a gente não estava pondo em prática, que a gente ponha, porque é muito importante. A união, a solidariedade, a gente fazer o bem para o outro, sem trazer para mim, para o individual, né? Trabalhar num todo, né? Então, assim, foi muito importante a questão da clareza, a transparência e principalmente da democracia. A gente ter vez e voz numa associação é muito importante, deixar tudo muito claro. Então, muito obrigada por esse momento. Obrigado, Ana Clara. Leila, subiu de novo, Leila? Sim, eu quero tirar uma dúvida em relação à ata da reunião, porque quando a gente assumiu a associação, a gente não teve acesso à ata anterior das reuniões, então a gente teve que criar uma nova ata. Essa ata de agora que a gente criou com essa nova diretoria, precisa ser registrada também a ata da reunião? Olha, se a eleição de diretoria precisa ser registrada. Sem o registro, a eleição não é válida, viu? Não, a ata da eleição eu sei, mas eu Sim, digo ata o livro normal de da reunião ata, não. onde é registrado. Não. Não precisa. Se é reunião periódica, não precisa. Só registra a ata de eleição ou modificação de estatuto, viu? Mas Sim, é entendi. importante mas não precisa registrar em cartório, não. Tá, ok. Então, gente, chegamos aí ao nosso limite. Eu costumo dizer que eu sou atrevido, né? Porque vim para cá falar para essa ruma de mulher, né? Então, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, né? E eu queria propor aí que cada um pudesse abrir a câmera, quem pode, e já que a gente não pode pegar nas mãos uma das outras aqui, que a gente põe a mão na tela do computador, simbolizando que a gente está pegando sempre uma na mão da outra, que ninguém solta a mão de ninguém nesse processo, tá? Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos dizer juntos? Ninguém solta a mão de ninguém. 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 É quinta-feira, hein, pessoal? Ninguém solta a mão de ninguém.